Oi, tudo bem? Eu me chamo Thales Matheus Barros da Silva. Eu fui bolsista do PIBART da edição de 2022-2023 e eu tô aqui agora no final do projeto para contar para vocês um pouco sobre como foi, de onde veio, como surgiu a ideia do projeto. Bom, tudo começou em uma aula que eu tive na faculdade, em que a gente precisava pesquisar um artista que tivesse marcado a gente de alguma forma e que fosse do século XIX e que a gente falasse um pouco sobre ele, seria uma apresentação sobre o artista. Foi então que eu decidi que queria estudar algum artista preto, então eu queria algo mais próximo da minha realidade. Foi aí que eu encontrei o Estevão Silva. Eu comecei a pesquisar sobre ele e eu vi que a história dele era incrível, que ele tinha sido um nome gigantesco, sabe? Que ele precisava continuar assim na memória das pessoas e que eu precisava fazer alguma coisa em relação a isso. Foi quando eu tive a ideia de fazer esse projeto no PIBART. Eu decidi unir duas coisas que eu gosto muito, uma que é a ilustração, que eu já trabalho com isso, e a outra que é o próprio Estevão Silva, a história dele, as obras dele. Então foi quando eu decidi produzir um livreto ilustrado destinado a um público mais jovem, adolescente, na verdade, e que tivesse um contato com esse artista de primeiro, porque eu acredito que se eu tivesse tido contato com esse artista e com a história dele, com o que ele representou alguns bons anos atrás, eu acho que isso teria me impactado muito. Eu acho que eu teria visto que era possível eu chegar a lugares, era possível eu fazer coisas que ali outras pessoas já conseguiram fazer e até muito maior do que a gente, sabe? Então eu vi ele como uma fonte de inspiração e eu sabia que isso ia poder contribuir para inspirar outras pessoas também. Foi aí que eu decidi que eu iria separar esse projeto, né? Ia começar por partes. A primeira etapa principal foi a pesquisa, né? Desenvolver uma pesquisa um pouco mais extensa sobre quem foi o Silva, de onde ele veio, como foram os primeiros anos da vida dele, que foi muito complicado encontrar, porque como a gente está falando de uma pessoa preta do século XIX, a gente, mesmo sendo um nome muito grande, assim, muito marcante na arte, a gente não tem aquela preservação completa de toda a história dele, saber de onde ele veio exatamente, como foi a infância dele. Isso eu não consegui encontrar, mas o que eu consegui, eu reuni todas essas informações e fui produzir esse livreto. O livreto ele é composto por alguns capítulos, onde no início eu começo falando sobre quem é o Estevão Silva, um pouco sobre a vida dele, que ele começou, quando ele começou a estudar, o ingresso dele à Academia Imperial de Belas Artes, alguns pintores que ele teve contato e basicamente o quanto de prestígio ele foi carregando consigo através do trabalho dele. Então, depois disso, eu fiz um capítulo destinado apenas às obras dele, né? São várias obras também que você pode encontrar um pouco mais sobre os detalhes da obra, se você olhar atentamente. Tem também uma breve descrição de cada obra. E também um capítulo eu deixei destinado às histórias que foram retiradas de relatos de Antônio Parreiras, que foi um grande amigo de Estevão Silva. E são duas histórias mais importantes, assim, que foi, em primeiro lugar, a renúncia ao prêmio, né? Quando ele recusou o prêmio, e depois o comendador. Bom, eu acredito que este trabalho possa impactar a vida de pessoas que têm esse contato, essa vontade de conhecer artistas, e que eu acredito que assim como mudou a minha vida e a minha forma de perceber o mundo, eu acredito que esse meu trabalho também pode contribuir para que outras pessoas consigam estar aí olhando para o mundo com outros olhos e acima de tudo, que a memória de Estevão Silva continue sempre nos nossos corações, nas nossas memórias, e que a gente sempre se lembre do nome dele.
Bem, uma das etapas do projeto era a oficina, né? E eu preparei, assim como no último ano, eu preparei uma oficina de design de personagem. Foi uma oficina muito interessante, ela aconteceu no dia 22 de junho de 2023 agora, às 2 da tarde. É muito interessante porque eu falei um pouco sobre é, algumas dicas, né, que eu daria para pessoas que estão querendo começar com design de personagens. Eu comecei também a falar um pouco sobre como eles poderiam melhorar o design deles e explicar também detalhadamente algumas etapas para se criar um bom design de personagem. E no final a gente fez uma tarefa prática que eles tinham que criar 3 variações de personagens e eles poderiam escolher entre um tema tecnológico e um tema de criatura mitológica. Então eles resolveram criar personagens com qualquer tipo de conceito que eles tivessem à disposição deles, que eles tivessem no repertório. E foi muito interessante, o pessoal participou bastante, mas infelizmente aconteceu um problema no meu celular, eu perdi todas as minhas imagens que eu tinha dessa oficina. Infelizmente, eu tenho apenas a lista de presença, mas foi uma oficina muito boa. Só é uma pena que ela não tenha mais registro.